Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e na aula de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ângulos, mais especificamente aqueles ângulos opostos pelo vértice. Vamos ver o que é isso e que particularidades esses ângulos nos vão apresentar na aula de hoje. Então, olha só, ângulos opostos pelo vértice. Primeiramente, vamos identificar aqui o que é um vértice, né? E quais são os ângulos que são opostos. Primeiramente, a gente tem que imaginar assim, duas linhas, duas retas, né? Uma reta R, uma reta S, a gente coloca esses nomes, mas pode ser qualquer letra aí para representar essas retas, beleza? Então, a reta S e a reta R, elas se cruzam, elas se atravessam. E ali onde elas se atravessam, forma um único ponto de contato, que a gente chama de vértice. Esse pontinho, então, é o vértice. Coloquei ele para a gente identificar com uma letra V de vértice, beleza? Então, aqui a gente identifica o vértice onde as duas retas se cruzam. E quando essas duas retas se cruzam, obrigatoriamente elas formam quatro ângulos. Independentemente da angulação que elas se cruzem, se elas vão se cruzar em um único ponto, é claro, elas vão formar aí quatro ângulos. E geralmente, para representar os ângulos, a gente usa as letras minúsculas gregas e pode ser aí que você veja alfa, beta, gama, alfa, beta, teta e gama, ok? Então a gente tem aí essas quatro letras, mas é claro que pode ser X, Y, Z e qualquer letra aí que você queira colocar no lugar, mas geralmente como padrão para ângulos a gente usa letras gregas minúsculas para representar, beleza? Umas relações que a gente tem que entender aqui, observando essa figura, é que os ângulos que são opostos pelo vértice, nesse caso o alfa é oposto a teta e o beta é oposto a gama, esses ângulos sempre são iguais, então nesse caso o alfa, que é oposto a teta, é igual, são iguais entre si. Então, alfa é igual a teta, eu coloquei aqui embaixo, alfa é igual a teta. E, consequentemente, como o beta é oposto pelo vértice a gama, né? Então aqui o vértice está fazendo com que esses dois ângulos sejam opostos, certo? Então, esses ângulos opostos pelo vértice são iguais. Beta, nesse caso, então, vai ser igual a gama. Algumas coisinhas a gente tem que lembrar aqui. Tá? Antes de eu falar sobre essa relação, eu quero lembrar isso daqui com você. Lembre-se que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, certo? Então a gente tem aqui, geralmente a gente consegue identificar bem ali um ângulo reto, e na maioria das vezes ele vem com o quadradinho ali de identificação. Uma linha reta, que a gente vai considerar um ângulo, então se a gente tem uma reta, esse ângulo que se forma aqui nessa reta é de 180 graus. E a volta completa, gente, o círculo completo, é de 360 graus, é importante a gente lembrar disso. Então, voltando aqui para cima, gente, o que a gente vai ter? Se beta é igual a gama e teta é igual a alfa, a gente pode dizer o quê? Que se eu somar beta com alfa, é a mesma coisa que eu somar teta com gama, tá? Então, se eu somar esses dois ângulos aqui, é a mesma coisa que eu somar esses dois ângulos aqui, vai dar o mesmo valor. Isso quer dizer o quê? Que se eu somar esses dois ângulos ali, né, eu coloquei aqui, vai dar a mesma coisa que se eu somar esses dois ângulos aqui, já que esse é oposto a esse e esse é oposto a esse aqui, tá? Na prática fica mais fácil a gente compreender quando a gente utiliza aí números, certo? Então, olha só, vamos substituir aqui, vou colocar alguns valores aqui só para a gente compreender, ok? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o valor 50, certo? Então, eu estou dizendo ali que o alfa mede 50 graus, ok? Então, eu vou colocar aqui o valor 50 graus. Imediatamente eu já sei o valor do θ, porque ângulos opostos são iguais, então o θ nesse caso também vai ter 50 graus, ok? E geralmente, gente, para a gente determinar o valor dos outros dois ângulos ali que estão opostos, a gente vai utilizar um desses ângulos aqui que a gente determinou o valor, porque fica mais fácil, tá? Por quê? Se eu somo esse ângulo de 50 graus aqui com esse ângulo beta aqui, obrigatoriamente tem que dar 180 graus. Por quê? Porque é uma linha reta que forma esses dois ângulos aqui. Então, se eu junto os dois, tem que dar obrigatoriamente 180 graus. Então, se eu sei que alfa mais beta dá 180 graus, eu sei que 50 graus mais beta dá 180 graus. Correto? Porque o alfa é 50 graus, e se eu somar ele com beta, obrigatoriamente vai ter que dar 180 graus, porque é o ângulo formado pela junção dos dois ali, ok? Então, qual que vai ser o valor do beta, gente? É um número que se eu somar com 50, vai dar 180 graus. A gente pode simplesmente jogar esse 50 para cá negativo, e eu vou ter beta igual a 180 menos 50, 130
graus. Então, nesse caso, eu descobriria que o beta é 130 graus e, consequentemente, o gama também é 130 graus, visto que eles são ângulos opostos. Tranquilo, gente? Então, a gente pode, dessa forma, determinar aí valores para os ângulos, tendo noção aí de que ângulos opostos pelo vértice são iguais. E aqui eu fiz uma equaçãozinha bem simples para nós. Dá para a gente trabalhar aí com equações mais avançadas, equação do primeiro, segundo grau, ou outras relações fundamentais aí, lembrando dos ângulos opostos pelo vértice. Então, olha só. Vamos aqui para dois exercícios, utilizando um pouquinho do que eu usei aqui. Vamos colocar aqui agora em equações. Informe o valor de cada ângulo. Eu quero saber o valor do beta e do gama, visto que eu tenho que descobrir os valores dos outros dois ângulos ali. Então, olha só, gente. Que relação que eu vou utilizar aqui? Bom, veja que eu não tenho dois ângulos que são opostos pelo vértice. Eu tenho dois ângulos adjacentes, né? Dois ângulos ali adjacentes. E isso me diz o quê? Me diz que eu devo lembrar lá da relação do ângulo raso, o ângulo de 180 graus, certo? Porque ó, veja que é uma linha reta aqui, que é formada por esses dois ângulos aqui. Então, se eu juntar esses dois ângulos, ou seja, se eu somar os valores deles, tem que dar 180 graus, que é o valor do ângulo raso que se forma aqui, certo? Então, se eu somar x mais 20 com 2x mais 10, precisa obrigatoriamente dar 180. E a gente pode colocar as bolinhas do grau, tá, gente? Mas pode deixar de fora também se quiser, não tem problema nenhum. Bom, o que eu vou fazer aqui para somar? Eu vou juntar aí os termos semelhantes, certo? Então, x eu vou somar com x, x mais 2x vai dar 3x. Vou somar aqui porque é tudo positivo, né? E 20 graus eu vou somar com 10 graus. 20 mais 10 dá 30 graus. Então fica assim, 3x mais 30 igual a 180 graus. Bom, 3x mais 30 graus dá 180 graus. Como eu quero saber o valor de x, então eu vou eliminar aí esse 30 graus jogando ele para o outro lado, né? Ou somando, ou subtraindo 30 graus dos dois lados, né? Bom, 30 graus vai passar para cá negativo. Então eu vou ter 180 graus menos 30 graus. Ele era positivo, passa para o outro lado, invertendo a operação, né? Então, 3x vai ser igual a 180 menos 30, 150 graus. 3x é igual a 150 graus. Eu quero saber o valor de 1x, então é só eu dividir por 3 dos dois lados, né? 3x dividido por 3 vai dar x, e 150 graus dividido por 3 vai dar 50 graus. E aqui está parcialmente a minha resposta, certo? Porque eu sei o valor de x, eu não sei o valor dos ângulos. Esse ângulo aqui era 2 vezes x mais 10. 2 vezes x, o x é 50, então 2 vezes 50, 100. Fácil, né? 100 mais 10, 110 graus. Esse ângulo aqui, então, mede 110 graus. Se esse ângulo mede 110 graus, eu posso usar esse ângulo para descobrir o valor desse, ou simplesmente usar o x que a gente descobriu lá, tanto faz. Eu vou usar o x que é mais fácil. X é 50, então 50 mais 20. 50 mais 20, 70 graus. E aqui a gente tem o valor dos nossos dois ângulos. Mas, professor, eu queria saber o beta e o gama. Certo, gente? Só que veja que o ângulo beta é oposto pelo vértice a esse ângulo de 70 graus. Então, o beta também mede 70 graus. Então, vou colocar aqui o beta é igual a 70 graus. E o gama já é oposto ao de 110. Então, o gama também é 110 graus. Vou colocar aqui, gama 110 graus. E aqui estão as nossas respostas, gente. Utilizamos aí uma equação do primeiro grau bem simples para determinarmos aí os valores de beta e gama. Tranquilo, gente? Eu espero que esteja claro aí para você. Vamos aqui para mais um exercício. Agora eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho dois ângulos aqui, que estão com uma expressão algébrica determinando eles. E eu quero descobrir os valores dos ângulos opostos pelo vértice, que eu não tenho nenhum valor ali para eles. Então, vamos resolver essa equação aqui para nós podermos determinar isso daqui. Que relação que eu vou usar aqui, professor? Gente, eu tenho que lembrar que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu tenho que lembrar que 4x mais 20 vai ser igual a x mais 65. Eu tenho que descobrir o valor de x para que essa igualdade exista. Então, 4x mais 20 graus é igual, porque eles são opostos pelo vértice, então pode dizer que esse ângulo é igual a esse daqui. Então, é igual a x mais 65 graus. Tranquilo, gente?
Vamos resolver essa equação aqui agora. O que eu vou precisar fazer aqui? Bom, eu tenho que ter o x de um lado e os números do outro. Então, eu vou passar para cá esse x e vou passar para lá esse 20. Eu não gosto desses termos, passa para lá, passa para cá, mas a maioria aprendeu assim, né? Então, vamos lá. 4x, esse x vai passar para cá, menos x, né? Aqui ele é mais, aqui ele é positivo, ele vai passar para cá, menos. Então, eu vou ter 4x menos x igual a 65, e esse 20 que é positivo passa para lá, negativo, vai passar menos 20 graus. Então, olha só, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4x menos x, vai dar 3x, certo? Eu tenho 4x, eu tiro 1x, eu fico com 3x. 65 menos 20 vai dar 45. Então, 45 graus fica aqui para mim. Bom, 3x dá 45 graus. Eu quero saber o valor de x, então basta eu dividir dos dois lados por 3. 3 vezes x dividido por 3 vai dar x. E 45 dividido por 3, eu vou só colocar aqui embaixo para a gente não se perder. 45 dividido por 3 dá 15 graus. Então, o x é 15 graus. Acabou, professor? Não, a gente sabe o valor de x. Vamos determinar o valor dos ângulos, certo? Eu vou usar essa equação, essa expressãozinha aqui, porque é mais fácil, né, gente? Só tem o x, mais molezinha para nós. Então, ó, eu tenho x, que é 15, mais 65. 15 mais 65 dá 80 graus. Vai dar a mesma coisa aqui desse lado, né, gente? 4 vezes 15 dá 60. 60 mais 20, 80 graus também. Bom, então eu tenho o valor dos dois ângulos que são opostos pelo vértice. Os dois medem 80 graus, mas eu quero saber o valor de alfa e beta, que são opostos pelo vértice. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e juntar esses dois ângulos aqui, ó, somar eles, que eu sei que tem que dar 180 graus. Então, beta mais 80 graus tem que dar 180 graus. Certo, gente? Porque somando o 80 mais o beta, tem que dar os 180 graus aqui. É claro que eu podia fazer com o alfa e o 80 graus aqui de cima, né? Ou até mesmo com o alfa e esse 80 graus aqui do lado, ia dar na mesma, tá, gente? Eu escolhi o beta e o 80 graus. Foi minha opção. Você pode escolher qual você quiser aí, vai dar na mesma. Mas devem ser, claro, aí dois ângulos adjacentes. Tranquilo? Então, olha só. B mais 80. B mais 80 dá 180. Qual que é o valor do B, gente? É muito simples, né? Eu só jogo o 80 graus lá para o outro lado. Vai ficar 180 menos 80. E o meu B é igual a 100. É claro que eu nem precisava ter feito isso, né? Dava para calcular de cabeça. Então, se o B é 100, o alfa também é 100, né, gente? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice, então eles são iguais. Eu vou colocar aqui, então, que o alfa é 100 e o beta também é 100, já que eles são ângulos opostos, eles são iguais. Viu que a gente pode colocar aí algumas equações junto, para a gente ter aí mais algum trabalhinho para resolução? É claro que a gente pode utilizar também equações no segundo grau ou outras relações aqui dentro dessas noções, mas é importante que você saiba que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Sabendo disso, você pode resolver qualquer probleminha aí envolvendo ângulos opostos pelo vértice. Estuda aí um pouquinho, exercita aí, tenta voltar, tenta fazer esses exercícios e vê aí se você consegue resolver. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ficado claro. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou também, que eu gosto bastante. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!